Amém, irmãos, podemos sentar? Quero aqui abrir rapidinho com os irmãos no livro de 2 Reis, capítulo 5, que fala sobre a experiência de Naamã. Eu quero ler um versículo aqui. Versículo 12, vamos ler juntos. O 11 e o 12, irmãos. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e se foi com indignação. Amém, irmãos. Tivemos dois eventos, na sexta e no sábado, na cidade de Chapecó. Está lá postado no YouTube, gratuito, é interessante você acessar, porque fala sobre algo que nós precisamos aprender muito com Deus, através da vida de Jesus Cristo, e personagens bíblicos aqui, que Deus agiu de forma para produzir isso que nós não temos na nossa natureza quando nós nascemos, que é a humildade. Nós não queremos ser humildes, irmãos, né? Na verdade, nós não queremos ser humildes, a gente quer ser essa coisa ruim que somos mesmo, né? Cheio de orgulho, achando que podemos e que nós somos necessários na obra. E outro dia eu estava pensando, sabe, eu estava olhando para a minha família, assim, será que eu sou necessário na minha família? A gente quer ser necessário, mas nós não somos necessários. Só Jesus é necessário. Às vezes a gente, como filho, será que eu sou necessário nessa família? Será que como membro do corpo de Cristo eu sou necessário? Não, todos nós somos substituíveis. Só Jesus não pode ser substituído na nossa vida. E por que a gente fica revoltado, indignado, como aconteceu aqui nessa experiência de Naamã? Porque nós, pelas obras e benfeitorias que fizemos ao longo da nossa caminhada, nós achamos que somos necessários e úteis. Não, só Jesus, só o conteúdo é necessário, que é Jesus. Só Jesus é útil, que é o nosso conteúdo, porque Ele é a humildade. O ministro falou ontem, eu quero incentivar vocês a acessarem esse sábado, porque ele falou de duas formas, assim, que uma completa a outra, né? Ele falou de dois personagens na Bíblia que ele queria retratar a questão da humildade. Uma foi a mulher cananeia, né? E a outra foi a pessoa de Jesus. E aí fiquei pensando desde ontem, realmente na Bíblia está recheado de pessoas que não tinham humildade e que Deus produziu humildade nelas. Tanto na antiga aliança, que não tinha habitação do Espírito, como na nova aliança, que hoje nós temos. Então, aqui na antiga aliança, poderíamos citar essa experiência de Naamã. A Bíblia começa aqui dizendo que ele era um comandante do exército. Não é qualquer um que é comandante, irmãos. Tem que ter algumas qualificações. E ele conquistou isso aí. O Senhor conquistou isso para ele, mas ele pensou que era ele. Nós pensamos que a gente é o que é, alguma coisa assim que está fluindo de bom, a gente acha que é nós, não é. Tem um propósito aquilo ali. Deus conquistou aquilo ali para nós, em nós, porque Ele tem um objetivo com aquilo. E Naamã, um comandante do exército, do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele, olha só, por ele, Deus, o Senhor, tinha dado a vitória. A vitória não foi fonte dele própria, foi Deus que deu. E eles eram pagãos, inimigos de Israel.
Mas Deus usa quem Ele quer, tanto o pagão, o ímpio, como nós, filhos de Deus. Porque tem um fim proveitoso. E aqui esse homem, com todo esse currículo aqui, vitae, que ele tinha, o cara não era um homem comum, simples, mas ele era sofisticado. Ele tinha uma doença, né, irmãos? Que doença ele tinha? Não. Orgulho. Falta de humildade. Que aí expressava, literalmente, no corpo físico, uma lepra. Que é aquela doença de pele, né? Até a irmã Natália comentou, né, sobre esse livro, A Cura da Lepra. Mas, na verdade, aquilo ali era um orgulho. Ele pensava, eu sou necessário. E essa lepra, que na antiga aliança manifestava numa doença de pele, hoje ela manifesta de uma outra forma, ela é espiritual. Por exemplo, assim, ó, sabe aquela pessoa que não gosta de ficar perto de ti? Tu já perguntou por que ela não gosta de mim? Eu sou necessário. Eu sou uma pessoa boa. Sou especial. Por que ela não gosta de ficar perto de mim? Porque no mundo espiritual você está com lepra. Você está com orgulho. Está com falta de humildade. E o diabo é tão desgraçado que nos convenceu, substituiu o conhecimento da Escritura pela humildade. Quando a gente aprende alguma coisa, por que será que a gente aprende alguma coisa, se não para colocar em prática? Então, aqui em casa, assim, eu gosto muito de fazer assim, coisa com farinha, né? Pão, bolo. E seguido, as crianças me perguntam assim, pai, me ensina a fazer tal coisa. Tá, eu ensino. Por que tu acha que eles estão aprendendo? Porque eles querem colocar em prática. Aí lá, de vez em quando, aparecem uns bolos estranhos lá. Uns pão estranhos. Mas por que se aprende? Para se colocar em prática, para ver o resultado da prática. E o que Jesus diz em Mateus lá 11, 28? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Por que tu acha que ele quer ensinar a gente? Porque ele entende que quando um conhecimento é recebido, tem que ser transformado em produto, em prática. Tem que resultar em alguma coisa. Então, olha só, esse homem ficou indignado. Por que ele ficou indignado? Ele estava cheio de orgulho, falta de humildade. Sabe aquela coisa que tu faz bem? Tem pessoas que faz bem um frango com quiabo. Tem pessoas que faz bem assim um porco com a carapuru, como é? Com o pururuca, isso aí. E aquilo que você faz bem, quando você faz, o que você espera quando coloca na mesa? Ah, amor, tá bem bom isso aí hoje. É um elogio. Então, por que a gente busca fazer as coisas certas, não por causa de Cristo? Porque a gente quer buscar um elogio. Então, eu quero pregar bem por quê? Para impressionar e ser aplaudido pelo povo. Não, isso é orgulho, falta de humildade. Não, eu quero aprender muito do Senhor, porque eu quero servir o Senhor. Isso é humildade. Né? Então, aquilo que a gente faz bem é um perigo, porque muitas vezes o Senhor não consegue ser glorificado naquela área. E é por isso que na casa do Senhor aqui, a gente não sabe nada, mas tem que fazer tudo. Né? E essa imperfeição, que a gente não sabe nada e tem que fazer tudo, essa imperfeição glorifica o Senhor, porque Ele faz a obra com quem Ele quer. Né? E a gente só tem que cada vez mais depender do Senhor para mostrar essa perfeição que é Cristo, na nossa imperfeição. E aí esse homem, então, agora, ficou sabendo lá que em Israel tinha um profeta que falava em nome de Deus e que ele poderia liberar a cura. Ele foi lá. E ele ficou indignado, porque ele esperava aqui no versículo 11, ó. Eu pensava, irmãos, olha ali o versículo 11 aqui no telão ou na Bíblia. Olha, eu pensava que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra, e vinha uma fumaça seca branca, e havia uma luz vermelha de um lado, e eu ia ser curado do meu orgulho. O orgulho não se cura assim. O orgulho só se cura com sofrimento.
Porque por mais que a gente saiba que não tem valor nenhum natural, a gente ainda quer ter esse valor natural. E o sofrimento tira esse nosso valor pessoal. Por que a gente sofre todos os dias? Você já perguntou? Mas, Senhor, eu estou sofrendo. Olha aquele de lá. Porque a gente sempre quer comparar com os outros, né? Não, você está sofrendo, eu estou sofrendo, só por causa desse conteúdo ruim que tem em nós. O orgulho. A falta de humildade. Aí diz, mas eu sou uma pessoa humilde. Não, irmão, você pode ser uma pessoa simples. Não, pastor, eu sou humilde, eu como qualquer coisa. Não, pessoa simples come qualquer coisa. Pessoa humilde obedece a Deus. Mas, pastor, eu sou uma pessoa muito humilde, olha, eu uso roupa usada. Não, você é uma pessoa simples. Humildade é uma pessoa que conhece a verdade e depende dela. Por que Jesus disse? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Porque, gente, tudo que eu conheço do Pai eu obedeço. Então eu sou o único que posso ensinar para vocês o que é humildade. O homem, por natureza, não tem humildade e não sabe nada sobre humildade. Agora, Jesus é o autor da humildade porque ele é a humildade. E quando você libera ele, você está liberando, então, a humildade. Amém? Aí esse homem, então, no versículo 11 ali, né? Ele pensou assim, ó. Agora vai vir o profeta, né? Vai botar a mão em mim, assim, ó. E mesmo eu cheio de orgulho, ele vai me glorificar. E o profeta nem deu bola para ele. E ainda disse para ele assim, olha, tu quer se livrar dessa lepra? Tu quer te livrar dessas benfeitorias que está roubando a glória de Deus? Faz o seguinte, tá vendo aquele rio barrento lá, o Rio Jordão? Pois é, vai lá e te humilha, te lama, bastante. O Rio Jordão era um rio assim, ó, que ele cheirava muito a peixe podre. Imagina o cara todo requintado, leproso, gente, mas todo requintado. Tinha que se humilhar lá. E não era uma vez, eram 7 nações, 7 vezes. Tu vai lá e 7 vezes. Todo mundo tem que ver que tu não é nada. E ele disse, no versículo 12, não são porventura, 12, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Aí o orgulho sempre faz você viver pela razão. Mas a pastor recebe uma direção do Senhor. Irmãos, vamos fazer assim. Pastor, é melhor fazer assim. Quem é que falou? A falta de humildade. O orgulho. E o que o Senhor faz com o orgulho? Eu exalto os humildes e abato os orgulhosos, os soberbos. Eu olho assim, o povo de Deus está sempre sendo abatido, irmãos. Nunca está conseguindo ser exaltado. Por quê? Porque falta orgulho. A gente sempre inclina para a razão as coisas de Deus. A gente sempre quer trazer para o campo intelectual e racional as escrituras. E essa é uma falha que nós temos por causa do orgulho. Por causa do orgulho a gente não bota Jesus em primeiro lugar. Por causa... não sei se ainda existe, sei, mas né, quando eu era mais jovem, as mulheres falavam assim, né? O sono da beleza. Até às 11 horas da manhã. Não sei se ainda tem isso. Tem? Vocês estão nessa aí, né? O sono da beleza, até às 11 da manhã. E o Senhor diz assim, a primícia. Tu vai dar que primícia às 11 horas da manhã? Orgulho. Orgulho. Então, irmãos, assim, ó, o que nos impede, irmãos, de ser exaltado, de ser reconhecido como membro do corpo de Cristo, como filho de Deus, é a falta de humildade. E o ministro falou assim, ó, mas o Senhor sabe fazer a gente ter humildade. Sabe como? Hebreus 5:8. O sofrimento produz a humildade. Senhor, eu não aguento mais sofrer. Daqui um pouquinho a humildade vai aparecer e você vai glorificar a Deus. Salmo 119, 71, o salmista Davi dizia assim, ó, foi-me bom ter passado por sofrimentos, por aflições, por tribulações, por dificuldade. Por quê? Tu é louco, Davi? Não, porque eu aprendi os decretos do Senhor. Agora eu posso liberar essa humildade e essa mansidão, que eu não tenho, mas o Senhor tem.